Já paraste para pensar no quão rápido nós temos informações e a maior parte das pessoas se tornam gurus ou entendidos ou especialistas em determinado assunto? Isto é um bocadinho assustador se nós virmos bem as coisas, porque parece que hoje em dia qualquer pessoa sabe tudo com uma rápida pesquisa na internet. Mas será que isso é bom? Anda daí, que eu tenho muito para te contar. Nós vivemos num mundo em que basta um clique, um pequeno clique, para nós acedermos a qualquer tipo de informação. Seja ela informação de medicina, que requer advogados, de contabilidade, e de repente, não é, nós com uma rápida pesquisa ficamos a entender algo sobre um determinado assunto de uma forma tipo tchanã, não é? E esse tchanã nem sempre é tão real ou é tão viável como deveria ser, não é? Um aconselhamento jurídico, médico, seja lá o que for. Se nós pensarmos bem, por exemplo, os próprios médicos passam anos a fios a estudar, e eu convivi com muitos médicos e sei perfeitamente que muitos deles continuam a estudar ao longo dos anos para que realmente estejam a acompanhar a evolução dos assuntos. Mas hoje em dia, qualquer pessoa que vê, por exemplo, um guru, um influencer, isto ou aquilo a falar, segue quase de forma cega uma determinada opinião, um determinado assunto, sem saber se aquele assunto realmente é assim que é. Porquê? Isto acontece principalmente porque estas pessoas que falam em público, não é? Estes influencers, estes gurus, estes coaches, seja lá o que for, sabem falar de uma maneira muito assertiva. E o que é que isto gera? Isto gera que eles usem argumentos que as pessoas querem ouvir e que ajuda, ou seja, ajuda as pessoas a validar aquilo que eles estão a dizer. Ou seja, muitas vezes não é científico o que eles estão a dizer, muitas vezes só tem ali um resquício de um argumentozinho que é válido, não é? E eles usam aquilo como sendo a solução milagrosa para muitos problemas. Muitas vezes, por exemplo, o que é que acontece? Vou usar um exemplo que acontece muitas vezes na medicina, não é? Existem estudos que são feitos, por exemplo, em animais, ou existem estudos que são feitos num determinado grupo de pessoas, que não quer dizer que aquilo vai funcionar para toda a gente. Muitas vezes são estudos preliminares, nem sequer são estudos finais que validem ou que tenham uma amostra suficiente de pessoas para validar que aquele estudo é real. Vou-vos dar um exemplo. Há aqueles estudos preliminares, por exemplo, que são feitos em ratinhos e depois numa pequena amostra de pessoas com um determinado medicamento. E depois eles dizem, há a possibilidade, não é, de, por exemplo, vou agora criar aqui um exemplo completamente surreal, não é para ninguém me seguir, por isso é que eu vou dar aqui um exemplo surreal, não é? Mas que, por exemplo, o mel, não é, cura o cancro. Por exemplo, minha gente, eu estou a criar um cenário hipotético, eu não estou a dizer que isto é verdade. Porque fizeram um estudo em 50 pessoas, fizeram um estudo em 200 ratinhos, ou outros animais de laboratório, que acho que são só os ratos, não é? E aquilo até correu bem, porque naquela amostra de pessoas houve realmente um número significativo de melhorias. Mas quem era este número de pessoas? Quem eram estas 50 pessoas que participaram no estudo? Eram pessoas que tinham um estilo de vida saudável, eram pessoas que faziam exercícios físicos, ou seja, é preciso compreender isto. E 50 pessoas no estudo científico não é muita coisa, não é de todo. Nestas 50 pessoas pode ser uma pessoa que até tenha predisposição genética para não desenvolver este tipo, por exemplo, de cancro, pode ser uma pessoa que tenha N fatores clínicos que realmente nos superam, não é? E a mim, no meu patamar, que não percebo nada de medicina, não é? Mas o que eu vos quero dizer é que muitas vezes são apenas estudos preliminares, ou seja, nem sequer são estudos científicos válidos ou já validados, não é? Pelos órgãos competentes para que isto se torne uma realidade. Mas o que é que acontece? As pessoas veem este estudo preliminar e acreditam logo que isto é verdade, que isto é a maior verdade à face da Terra e que já está feita a descoberta para o cancro, não é? Quem diz isto diz, por exemplo, aqueles jogos que vamos ganhar milhares de dinheiro porque eu ganhei, vamos fazer não sei quantos porque eu fiz não sei o quê, vamos investir na bolsa porque eu ganhei não sei quanto dinheiro, sim, mas quanto é que tu investiste? Ou seja, temos aqui N situações que nós pesquisamos e que nós muitas vezes não sabemos concretamente o que é que estamos a pesquisar.
Não é? O haver um estudo científico não quer dizer que aquilo seja válido. É sim um avanço para a medicina, mas que pode, como infelizmente em muitos estudos, não dar em nada. Mas isto a propósito de quê? Isto a propósito, né, de que nós podemos aceder facilmente a estudos, a opiniões de pessoas, não é? Porque é muito bom isto da internet, é muito bom nós podemos partilhar os nossos conhecimentos, é muito bom nós podemos partilhar as nossas opiniões, mas nós temos de saber o que é que nós estamos a dizer e o que é que nós estamos a transmitir às pessoas. Porque quem tem seguidores, não é? Quem tem, por exemplo, um blog, um canal como eu, tem que ter cuidado com aquilo que está a dizer às pessoas, porque de uma maneira ou de outra pode estar a influenciar pensamentos, pode estar a influenciar ideias que depois não estão fundamentadas. Outra coisa depois que se nota com isto é que é a dificuldade analítica das pessoas, porque o argumento dessas pessoas é fulaninho disse, porque fulaninho viu num estudo e fulaninho disse. Mas com que base é que o fulaninho disse determinada coisa? Porquê que fulaninho disse determinada coisa, né? E nós não temos aqui estas bases. E outra coisa que é muito assustadora é a capacidade que as pessoas estão a ter de perder a capacidade de argumentação. É o porque sim. Porque eu vi na internet, porque eu vi no Facebook, porque eu vi no Instagram, porque eu vi aqui ou ali. Mas tu foste mesmo ao médico, valida? Não, porque eu vi na internet e a internet disse que eu tinha não sei o quê. Certo. Eu não estou a dizer que nós não devemos usar a internet para termos conhecimento, muito pelo contrário, a internet é uma ferramenta maravilhosa. Temos é que saber usá-la a nosso proveito para evitarmos realmente metermos o pé na argola, como se costuma dizer. Temos que validar as nossas fontes, temos que ver em mais do que uma fonte e temos que ver realmente se aquilo não tem nenhum interesse por trás, não é? Porque muitas vezes estas pessoas têm interesses em determinados assuntos para vender determinadas ideias ou produtos. Que é tudo muito bonito, mas, minha gente, não vamos deixar a nossa vida ser influenciada por isso. Não é porque determinado influenciador que disse que tinha os mesmos sintomas que eu de uma determinada doença que eu vou ter esta doença, porque eu posso ter outros problemas genéticos, não é? Que até seja outra coisa qualquer, que até possa ter sintomas parecidos. Não vou deixar de consultar um médico, não é só por causa disso, eu não vou deixar de consultar um advogado só porque o ChatGPT me disse que eu tinha razão numa determinada situação, ou que tenho que pedir uma indenização não sei disto ou daquilo, ou não deixar de consultar um contabilista para preencher o IRS se eu tenho dúvidas, por exemplo. E isto está-nos a tornar pessoas um bocadinho menos inteligentes, não é? Estamos todos a ficar um bocadinho mais burros por causa disto. Eu sou do tempo, não é? E eu, como vocês sabem, eu estudei jornalismo, nós tínhamos que verificar as fontes, nós tínhamos que ir validar, nós tínhamos que ir falar com as pessoas, nós tínhamos que ver se era verdade, não é? E daí, muitas vezes, o jornalismo investigativo, que muitas vezes nós também percebemos que estão a perder qualidade um bocadinho por causa disto, não é? Porque já não há tanta esta necessidade de validação das fontes como havia antigamente. E depois, como é que isto nos afeta a nossa vida? Vocês não têm noção, não é? Mas se vocês pararem para pensar, quantas pessoas já deixam de, por exemplo, procurar aconselhamento médico porque acham que têm uma determinada doença e estão a tomar uma mesinha caseira que sequer não está a fazer nada ao problema e não foram ao médico, por exemplo. Quando as pessoas, por exemplo, debatem política ou geopolítica, não é? Agora com esta coisa da guerra, parece que somos todos muito entendidos nisto, não é? Porque vimos um determinado guru, um determinado influencer a falar determinada coisa sobre um determinado assunto, e é porque é isto, e é porque fulaninho tem interesse em não sei o quê, e minha gente, se vocês fossem às aulas de história, vocês percebiam que nem sempre é só isto. Existem sempre muitas coisas por trás, não é só um único motivo, geralmente, a não ser que seja um líder completamente louco. Mas este conhecimento de causa, não é? E as nossas crianças estão a perder um bocadinho isto, que é um bocadinho assustador. Que é a capacidade de argumentação, a capacidade de interpretação, muitas vezes, do que se ouve. Nós consideramos tudo tão certo e é tão assustador porque nada é certo, ou quase nada é certo. E é preciso realmente nós seguirmos pessoas que nós consigamos perceber ou consigamos saber, não é? Que realmente sabem aquilo que estão a dizer e que aquilo que estão a dizer é assente em factos concretos, em estudos concretos, em algo que realmente aconteceu e que pode ser validado ou ser tido como certo, não é? Se bem que nada nesta vida é totalmente certo. Por isso, pensem nesta mensagem, né, que eu queria vos dizer, que é a capacidade que nós temos de aceder a uma informação e acharmos que ela é verdade e que depois repassámos-la, não é, em conversa com os nossos amigos, com os nossos pais, com a nossa família, não é? E nós dizemos, não, porque comer sementes, sei lá, de abóbora faz bem aos intestinos. Pá, não sei se é verdade ou não, sinceramente.
não é? E agora toda a gente que tem prisão de ventre vai começar a comer sementes de abóbora só porque um influencer disse que comeu sementes de abóbora. Não é? Até porque também depois temos aquela questão dos desafios na internet, muitas vezes um bocadinho até estúpidos, e as pessoas depois pensam que isto é verdade e começam todos a fazer até um determinado comportamento da moda e que depois se comprova que não tem nada a ver. Não é? E às vezes não se está a resolver um problema que às vezes até pode ser grave porque determinada pessoa disse que seria isto. Claro que nós, os seres humanos, e mais uma vez a história já nos veio provar que isto é verdade, não é? Temos uma trágica tendência, não é? para seguir ideologias, e depois quanto melhor elas nos são aos ouvidos, quanto mais apelativas são aos nossos ouvidos, mais nós gostamos de as seguir, não é? Porque é apelativo, é fácil, é quase como se fosse a solução mágica para os nossos problemas, não é? Porque aquela pessoa está a ir ao encontro dos nossos pensamentos, está-nos a dar uma solução fácil, e nós muitas vezes é muito fácil nós nos guiarmos nisso, não é? E deixamos de ser racionais. E quando deixamos de ser racionais, nós deixamos de ter pensamento crítico, deixamos de analisar as coisas, deixamos de pensar pela nossa própria cabeça ou deixamos de nos aconselhar por quem de direito de determinada área. Não deixem de usar a internet, obviamente, não é isso que eu quero dizer. Não deixem de seguir pessoas que vos inspirem, mas tenham sempre o cuidado de ir validar essas informações com outros especialistas. E se vocês seguem, por exemplo, um médico, vamos voltar aqui ao exemplo da medicina, que diz uma determinada coisa. Aliás, até vos posso dar um exemplo mais concreto. Vou-vos dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer o jejum, foi uma pessoa minha conhecida que começou a fazer jejum e disse: olha, tem bastantes benefícios, até mesmo a nível para regular o intestino, etc, 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 para emagrecer, para um estilo de vida mais saudável. E eu disse: parece-me interessante. Obviamente que o primeiro, antes de ir ao médico, eu fui fazer uma pesquisa na internet, porque eu sou humana e vou fazer pesquisas na internet também. O que é que acontece? Eu fiz a minha pesquisa, vi mais ou menos os fundamentos, em que é que aquilo se baseava, vi em vários, não vi só num, vi em vários, vi em sites de clínicas de saúde, né, que à partida serão mais fidedignas, não é, do que um guru qualquer que está a falar, não é? Como eu, por exemplo, eu já fiz um post sobre jejum intermitente, mas a falar do meu ponto de vista, não estou a dizer como é que devem fazer, como é que não devem fazer. Eu falei dos benefícios, que realmente são os benefícios que todos os médicos que são defensores do jejum intermitente defendem, mas falei também, não é, de como se processa, ou seja, da minha experiência, mas não defendi aquilo como uma causa única ou como uma solução para todos os problemas. Funcionou para mim e do meu ponto de vista, quais são os benefícios que eu vi. Pesquisei, então fiz uma extensa pesquisa das horas de jejum, o que é que acontecia em cada etapa do jejum, mas depois eu fui ao médico. Eu não sou tola para começar a fazer um jejum intermitente sem perceber que consequências é que isto podia ter para a minha saúde. Se eu, com a minha saúde, poderia aguentar um jejum intermitente, não é? Porque também tem consequências. Ou seja, fiz tudo aqui um acompanhamento médico, validei com o médico as informações que eu já tinha recolhido. Olha, doutor, eu fiz uma pesquisa, ele disseram-me isto assim, 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 é verdade, como é que eu processo, como é que eu faço, como é que eu quebro o jejum. Ou seja, eu fiz todas estas perguntas. Ou seja, fazer estas pesquisas, por exemplo, é bom para nós termos uma ideia daquilo que já queremos perguntar ao médico. Mas não substitui irmos ao médico, não substituímos a um advogado, não substituímos a um contabilista, não substituímos aqui ou acolá, não é? A quem de direito, porque se as pessoas passam anos a estudar e têm experiência prática de um determinado assunto, aquela pessoa melhor que ninguém me pode aconselhar. É isto que eu vos quero dizer, que é, não tomem como única ou não tomem como certeza tudo que leem na internet, porque algumas informações estão erradas. E infelizmente nem todas as pessoas que têm, por exemplo, um canal no YouTube, que têm blogs, que têm redes sociais, não é? Que hoje é onde se consome mais informações, é nas redes sociais, percebem muitas vezes aquilo que está a dizer, ou muitas vezes está a dizer sem validar as fontes. Por isso, um bocadinho mais de conhecimento, um bocadinho mais de sentido crítico, e encontram um bocadinho isto nas nossas crianças, quando elas acham que aquilo que viram na internet é que é completamente verdade absoluta, não é? Porque nós já sabemos que as coisas não são bem assim e que devem ser processadas de outra forma mais específica, mais crítica e mais analista. Por hoje eu vou ficar por aqui. Se gostaste do conteúdo deste vídeo, já sabes, partilha com aquele amigo que faz uma pesquisa na internet e descobre todas as doenças e mais algumas, ou todas as resoluções para todos os problemas do mundo. Deixa o teu like e subscreve o canal, que te vai ajudar muito. Também, se não puderes fazer nada disto, deixa pelo menos um emoji se viste o vídeo até ao fim, para eu saber, pronto, que tu viste o vídeo até ao fim. Eu vou ficar por aqui. Fiquem bem. Tchau!